Ilustres amigos do canal, tudo bem? Colapso no mercado de trabalho e suspeitas de fraudes. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um alerta importante sobre a economia americana, que talvez não esteja sendo tão transparente com os dados divulgados. Vini Invest, o canal que investe em você para que você entenda tudo a respeito da macroeconomia mundial. Vamos lá. Mercado de trabalho implode. Vagas de emprego caem. Dados anteriores revisados para baixo. É uma matéria que saiu no Twitter do Zero Hedge. E aqui você tem a informação detalhada e traduzida para você entender um pouco mais sobre essa suspeita de manipulação de dados. Vamos lá. Diz a matéria: há meses temos alertado que em momento em que a economia dos Estados Unidos está entrando em uma recessão de aterrissagem forçada, volto a dizer, economia americana entrando numa recessão de aterrissagem forçada. Aí vem o dado. Os dados manipulados, ajustados sazonalmente e politicamente direcionados de vagas de empresas divulgadas pelos relatórios de emprego. Veja, uma informação que até então nós não havíamos qualquer tipo de suspeita lá nos Estados Unidos. Alguns internautas questionam a questão da transparência aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu não havia verificado qualquer tipo de questionamento. As fragilidades do mercado de trabalho têm aparecido, isso é verdade, mas questionamento quanto a dados estarem sendo manipulados ou falsos é a primeira vez. Acompanhe aqui. Começa dizendo então sobre revisões para baixo nos dados. Os dados de trabalho realmente eles têm sido divulgados e no mês seguinte, quando vem o novo dado, eles revisam o anterior para baixo. É isso que vem dizendo aqui essa matéria, dizendo que isso se tornou extremamente comum, as revisões para dados para baixo, que além de revisar quase todos os relatórios de emprego, também revisou 4 das 5 últimas vagas de emprego, o que daria aí um total de 848 mil vagas a menor. E a matéria diz ainda, sugerindo que o Fed ainda estava subindo neste verão com dados falsos e manipulados. Veja, o Fed estaria então aumentando as taxas de juros diante de informações que não seriam verídicas. E aí nesse gráfico você vê as barras em vermelho. O que significa essas barras em vermelho? É a suspeita de manipulação de dados. Como assim, Vini? Ele divulga no mês que o dado de emprego está subindo. No mês seguinte, quando vai fazer uma atualização, ele diz que na realidade caiu. E isso aconteceu em 4 dos 5 meses anteriores. Por isso, o Zero Hedge está dizendo que pode ter claramente manipulação dos dados, porque a revisão dos dados é pouco acompanhada. O mercado quer saber o dado atualizado e não aquele lá atrás, de 2 meses atrás, que foi revisto. Então, esse é o primeiro alerta. Além disso, a matéria traz um alerta também sobre o menor número de vagas para desempregados. Aqui nesse gráfico, à sua direita, você pode ver a queda no número de vagas que foi realizada aí no mês de outubro. 2,2 milhões de empregos a mais. Para começar, você já verifica que nesse gráfico verde significa que teve geração então aí de mais vagas. Só que tem um detalhe, cada vez mais essa barrinha vai diminuindo. Veja que ainda não estamos nessa barra vermelhona, como por exemplo nós tivemos lá no ano de 2020, aquela grave crise financeira. Mas veja também que a preocupação está aumentando. É esse gráfico agora da sua esquerda. Ele diz, dito isso de outra forma, em outubro o número de vagas de empregos para os desempregados caiu para 1,34. É esse gráfico da esquerda em vermelho. Em outras palavras, é o nível mais baixo desde agosto de 2021 e quase de volta ao nível pré-Covid de 1,3. Interessante essa informação quando compara esse dado de 2023, que é esse gráfico vermelho, apontado por essa seta tracejada, e comparando com o período
pré-Covid. Não foi o período do Covid, foi o período que antecedeu o Covid, mostrando mais uma vez que o número de vagas para desempregados está caindo cada vez mais, mostrando um enfraquecimento da economia americana. Ele diz ainda, à medida que o número de vagas de emprego caiu para o menor nível em mais de 2 anos, o número de pessoas que deixaram seus empregos também caiu. Vini, por que isso é importante? Na economia americana, muito focada no mercado privado, as pessoas vão trocando de empregos para buscar novas oportunidades, aumento de salário, um crescimento maior na carreira. E o que ele está dizendo é que esse é um indicador tradicionalmente associado à força do mercado de trabalho. E quando ele começa realmente a embicar para baixo, que é o que esse gráfico aí está te mostrando, a preocupação aumenta de maneira sensível, porque ele tende a ser um indicador aí antecedente desse mercado de trabalho. Ou seja, é bom você ficar de olho, porque pode ser que os dados de trabalho americano já estejam dando o direcionamento para 2024. Eu lembro sempre, essa daí é uma das últimas peças do quebra-cabeça econômico. Confirmado esse problema, podem ter vários outros derivados na economia. As contratações também estão desacelerando. E diz assim a matéria, não só as vagas de emprego estão caindo, as contratações também estão desacelerando rapidamente. E não, os empregos não desaparecem porque as pessoas estavam sendo contratadas para preencher esses empregos. Então, outra preocupação aqui do Zero Hedge, dizendo então que não são só as vagas de emprego, mas as contratações também estão desacelerando. E você observa isso claramente aí nesse gráfico da sua tela, claramente embicando para baixo o número de contratações. Não significa que está diminuindo, significa que elas estão desacelerando. Continua contratando, mas cada vez menos, é o que esse gráfico está mostrando aí para você. E ele diz ainda, a resposta é simples. Embora a queda tenha sido substancial, o número real de vagas de emprego ainda está muito menor, já que metade delas, ou cerca de 70%, é adivinhação. Sabe o que ele está dizendo com isso? É que as respostas aos questionários relacionados ao mercado de trabalho estão tendo cada vez menos resposta. Está dizendo aí nesse gráfico que a taxa de resposta está em 32%. E isso daí pode ser claramente mais um indicativo que as contratações realmente estão desacelerando nesse mercado. E ele diz ainda, em um momento em que é fundamental para o atual presidente americano manter a ilusão de que pelo menos o mercado de trabalho permanece forte quando todo o resto da economia de Biden está quebrando e queimando. Eu não diria que está nesse tipo de situação. Sinto até uma certa revolta aí do Zero Hedge, mas é interessante você verificar que esses gráficos mostram claramente a economia americana fraquejando em termos de mercado de trabalho. Não significa ainda que ela chegou lá naquele ponto máximo de dor, mas realmente a queda tem sido impressionante. E a matéria diz, quanto ao Fed, agora que o mercado de trabalho rachou oficialmente, não é surpresa que haviam sido negociados perto das mínimas da sessão antes do relatório. Estejam subindo de repente novamente, já que estamos de volta a más notícias, são ótimas notícias para o mercado de trabalho. É um momento em que o mercado começa a reconhecer que más notícias podem ser boas. Como assim? Vini, se a notícia está tão ruim, significa que talvez o Fed tenha que baixar mais rápido as taxas de juros para que o mercado possa reagir. É isso que ele está dizendo. Más notícias, nesse momento tão grave, podem ser boas notícias quando se fala de mercado de trabalho americano. Aqui há até uma ironia em relação à situação atual. Agora, tem dois outros pontos que são importantes você observar. Só que antes, dá aí aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar para que você não fique aqui desacompanhado no mercado financeiro. Eu venho dizendo, 2024 será um ano de fortíssimas emoções. E se você quer entender cada vez mais o que eu falo, entre para o clube de membros.
A descrição está na descrição desse vídeo. Basta você clicar lá e por menos de R$ 8,00 mensais, você vai ter os nossos vídeos exclusivos para entender esse movimento. Agora, eu fui buscar mais informações sobre o mercado de trabalho e trouxe essa postagem. Os dados mais importantes para o emprego, onde vejo poucos falando, é a quantidade de horas trabalhadas. 34,3 horas trabalhadas é a menor quantidade de horas dos últimos 3 anos. Esta redução sinaliza uma desaceleração no trabalho e antecede um aumento nas demissões. O aumento do desemprego pode gatilhar um kickoff recessivo. Olha aí esse gráfico que eu estou mostrando para você. Depois que eu vi essa postagem, eu fui no próprio site do Fed para buscar esse dado que ele estava falando, a média de horas semanais trabalhadas na manufatura, e coloquei essa seta para te mostrar que os dados, as horas que vinham ali em torno de 40,5, você pode acompanhar pelo gráfico, agora estão batendo 34,3, de acordo aí com Fabiano Vasconcelos. Veja que esse valorzinho já está aí tratando aí ou quase encostando naquele suporte bem baixo. Em outras palavras, se esse indicador realmente antecede ao indicador de desemprego, é bom ficar de olho, porque a tendência é claramente de queda. E trouxe mais um que é importantíssimo. Esse dado saiu na última sexta-feira. Folhas de pagamento não agrícola, o famoso Non-Farm Payroll, lá dos Estados Unidos. Você observa claramente nesse gráfico em azul a tendência de queda desses últimos meses ao longo de 2023. Você vê esse gráfico maior lá de março dizendo o seguinte, estava em 900, agora está em 200. A tendência claramente é de queda no dado que foi divulgado recentemente, referente aí ao mês de novembro. Agora, o que chama atenção ainda mais é que essa questão, então, dos empregos non-farm payrolls está indicando aqui para nós que são 2 setores específicos que estão gerando esse emprego. E aí é que vem o problema. O primeiro deles, o governo não movimenta a economia. E veja que foi o segundo maior a crescer. E o primeiro foi saúde e educação. É a área de serviços que ainda vem se mostrando forte na economia americana. Então veja, o governo sendo um dos primeiros não é uma boa. E eu fui em outra postagem do Zero Hedge e ele disse, quase todos os novos empregos agora são da saúde e do governo. Isso é preocupante, porque se nós não tivermos emprego realmente lá nos Estados Unidos, que é a maior economia americana, a preocupação só aumenta. Desemprego em queda significa então preocupações maiores com a economia, porque na sequência o PIB passa a ser menor. Se passa a ser menor, começamos a ver então recessão chegando. Recessão chegando gera aquele momento de temor, de pânico, e as preocupações vão só aumentando. É por isso que eu digo para você, 2024 será um ano de fortes emoções e o colapso no emprego americano pode estar cada vez mais perto. Sem dizer as suspeitas levantadas pelo Zero Hedge de manipulação de dados. Eu ainda não tenho essa certeza, mas é bom sempre nós ficarmos de olho e acompanharmos. Por isso eu te convido, entre para o clube de membros e você vai ter acessos a vídeos exclusivos. Eu te convido. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Uma excelente semana a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.